Energia e graça divina. Falamos de prana. Agora vejamos Ida, Pingala e Sushumna. Esses são os 3 tipos de nadis principais, os canais de energia mais importantes de nosso corpo. Fisiologicamente tem um significado, psicologicamente outro. No plano fisiológico, Pingala corresponde ao sistema nervoso simpático, Ida ao parasimpático e Sushumna ao sistema nervoso central. O Sol é o produtor de energia e Pingala é conhecido pelos yogis como Surya Nadi, o canal do Sol. Começa no plexo solar. Ida é Chandra Nadi, o canal da Lua, e se origina no cérebro. A frieza atribuída a Ida no Hatha Yoga Pratipika é explicada pela ciência médica moderna, em virtude de sua ligação com o hipotálamo, situado na base do cérebro, e que é o centro responsável pela manutenção da temperatura estável do corpo. Assim, o hipotálamo é o plexo lunar, do qual desce Ida, assim como Pingala ascende de sua base no plexo solar. Existe uma forte ligação entre os sistemas nervosos simpático e parasimpático. Diz a ciência médica, se os nervos do simpático estão agindo, os do parasimpático estão em repouso, e se os nervos do sistema simpático forem afetados, então os do parasimpático fornecerão a energia para que o equilíbrio do mecanismo corporal seja mantido. De modo bem semelhante, os yogis afirmam que Ida e Pingala trabalham juntos. Um é o calor, o outro é o frio. Um é como o Sol e transporta a energia solar, o outro é como a Lua e transporta a energia lunar. Se o Sol estivesse 24 horas por dia no céu, qual seria o destino da humanidade? Morreríamos todos. A Lua, que só reflete a energia do Sol, tem um efeito suavizador. É por isso que existem o dia e a noite. Também em nosso corpo, quando Pingala está muito ativo, Ida diz: o calor está aumentando, preciso agir. Isso corresponde à ação dos sistemas nervoso simpático e parasimpático. A reunião de Ida e Pingala em nosso sistema, como a fusão de água e fogo, produz uma nova energia. Trata-se da energia de Sushumna, conhecida pelo nome de Kundalini. Sushumna corresponde ao sistema nervoso central, e essa energia divina, produzida pela fusão de Ida e Pingala, é vista como energia elétrica, segundo a fisiologia. Os sistemas nervosos simpático e parasimpático são semi-controláveis ou semi-voluntários, como o sistema respiratório. A respiração normal é automática, mas você também pode controlá-la. Assim também, por meio dos diversos movimentos dos asanas, você pode aumentar a energia do sistema nervoso simpático ou a do parasimpático. A quantidade de energia do sistema nervoso central não pode ser controlada dessa forma. Você não tem como dizer, vou aumentar minha energia elétrica, mas a fusão de Ida e Pingala produz a energia que é armazenada no corpo e pode ser liberada para fornecer energia elétrica ao sistema nervoso central. Por meio do sistema nervoso central, essa energia pode ser distribuída a cada parte do corpo. Sushumna existe em todas as partes do corpo e não apenas na espinha, porque o sistema nervoso central age em todo o organismo. Vamos supor que você está estendendo o dedo indicador no asana. Se a ponta externa desse dedo se estender muito e a falange interior nem tanto, isso significa que a energia solar está fluindo mais e a lunar menos. Você deve prestar atenção à energia lunar para que o excesso da solar seja anulado. Quando praticando asanas, as energias solar e lunar estiverem equilibradas e circulando de maneira proporcional pelo sistema, são anuladas. Nesse momento, o praticante tem uma nova sensação e uma nova energia fluindo entre as outras duas. Essa é a energia de Sushumna, que percorre o corpo todo. Essa é a interpenetração de Ida
Pingala e Sushumna, no nível fisiológico. Vejamos agora o que se passa no plano psicológico. Considere a natureza do barro. O pó da terra é a fonte primária a partir da qual várias formas de objetos são preparadas. Pode ser um jarro, um vaso, uma vasilha. Todos esses objetos podem ser formados a partir do pó da terra. Se você quiser mudar-lhes a forma, tem de quebrar o que já existe, resgatar o estado no pó natural, e só assim conseguirá confeccionar uma nova forma. Ora, segundo Patanjali, Chitta-vritti Nirodha, ou a contenção dos movimentos da mente, não é yoga, é só o começo. Chitta-vritti significa os movimentos da consciência, as várias formas que a consciência pode assumir, como o barro, que pode ser moldado em múltiplas formas. O ouro essencial pode adquirir vários formatos, como pingentes colares, brincos, pulseiras, tornozeleiras e outros. Mas para que a tornozeleira se transforme em pulseira, ela deve voltar a ser o ouro essencial, tal como o barro, que volta a ser pó antes de ser novamente modelado. Assim, se você quer entender o que é o eu, tem de entender a natureza da consciência, não a natureza dos movimentos da consciência. Vitri significa movimento, Nirodha é restrição, e Chitta quer dizer consciência. Assim, Chitta-vritti Nirodha quer dizer restrição dos movimentos da consciência, mas não restrição da consciência em si. Até que você possa deter a movimentação, como conseguirá entender a natureza do pó ou do ouro essencial e o modo como o pó gera tantas formas? Você tem que buscar a origem. Assim como o pó é a causa das formas da argila, também o ouro essencial é a origem dos vários objetos que ele pode produzir. Portanto, Chitta, a consciência, é a origem de Chitta-vritti, ou os movimentos da consciência. Por meio da restrição dos movimentos da consciência, é criado um espaço entre a mente vazia e a mente deliberada, entre o cheio e o vazio. Observe-o. Ao observar esse espaço entre os dois estados, você perceberá que Chitta-vritti é diferente de Chitta. Os movimentos da consciência são diferentes da consciência em si. Patanjali diz que quando a consciência se aquieta, quando se instaura o estado contemplativo de atenção por meio dos asanas, pranayamas, dharana e dhyana, então a consciência constata que não tem luz própria, porque não pode agir e testemunhar ao mesmo tempo. Ela depende do reflexo da luz da alma. Essa é a sutileza da essência da consciência. No primeiro capítulo dos Yoga Sutras, Patanjali fala das flutuações da consciência, mas não da característica essencial da consciência, do que ela é realmente. Ele só irá explicar no quarto capítulo essa característica essencial da consciência, ou Dharma, e que o Dharma é como a luz, desprovido de luz própria. A consciência se dá conta de que não tem luz própria e que depende de alguma outra coisa. Percebe que está usando a luz que emana do cerne do ser. Chitta, a mente, retira sua luz de Atma, a alma, assim como a lua toma sua luz do sol. Quando a consciência, que até esse ponto agiu como sujeito, constata que não tem luz própria, mas que a empresta da alma, se rende então a esta. Cessam as flutuações da consciência. A contenção agora ocorreu de maneira natural. Então o cérebro se aquieta, está vazio. Deixa de se comportar como sujeito e se torna objeto, passivo, receptivo. No momento em que o cérebro é transformado em objeto, ocorre a difunção equitativa de nossa inteligência por todo o nosso ser. Isso significa que Ida e Pingala, o Sol e a Lua, estão em equilíbrio, abrindo caminho para a terceira luz, que é a força divina de Sushumna, conhecida como Kundalini.
O Hatha Yoga Pradipika diz que Kundalini desperta apenas quando a pessoa entra em estado de graça. Assim, todo esforço é inútil, menos que venha essa graça. O que Patanjali diz sobre isso? Ele diz que a pessoa não sabe quando a graça lhe sobrevirá, e por isso precisamos preparar tudo para recebê-la quando chegar. Ele diz: esteja fisicamente firme, mentalmente estável e espiritualmente pronto para recebê-la. Patanjali explicou muito bem que os veículos da natureza, os órgãos da ação, da percepção, a mente, a inteligência e a consciência estão todos ali para servir o seu Senhor, a alma. Se você souber como usá-los, eles se tornam seus servos. Esses veículos existem como amigos para ajudar o eu. Contudo, se o eu não souber como usá-los, eles se tornam os senhores, e essa é a causa das infelicidades, aflições, flutuações e distúrbios. Patanjali fala de Bhoga e Apavarga. Bhoga significa preso na teia do mundo. Apavarga quer dizer preso na força da divindade. Os asanas e pranayamas são os meios com os quais é criada e mantida a energia divina de Kundalini, que é igual à energia cósmica. Se a energia interior de sua mente e a energia exterior forem uma só, então não lhe servirá qualquer dano. Você é um indivíduo divino e aceitará a luz sem danos. Mas é possível, quando o poder divino vier até você pelo yoga, em razão de alguma fraqueza em sua energia interior, que esse poder lhe traga infelicidade ou perturbe o equilíbrio do seu corpo. Portanto, você deve se preparar para que, quando a luz divina vier a você, seu corpo, sua mente e seus nervos sejam capazes de recebê-la. Falamos do processo de cura do yoga, mas lembre que yoga é tanto um sistema preventivo como curativo. E estamos falando aqui não só do corpo, mas também da mente e da alma. Na escola, o professor dá aula e os alunos ouvem todas as mesmas palavras. Porém, embora escutem os mesmos termos e talvez até os escrevam em seus cadernos, não tiram todos as mesmas notas. Um é aprovado com distinção. Há quem fique em segundo lugar, o outro fica em terceiro. Há os repetentes. Todos receberam as mesmas palavras e todos se esforçaram, mas assimilam ou entendem a aula de maneiras diferentes, e ninguém sabe quem ficará em primeiro lugar. O poder de Kundalini é como as notas. Alguns só se esforçam para passar. Mesmo que você não pratique yoga, às vezes a luz divina vem, como a nota suficiente para passar. Mas se você se dedicar um pouco mais, pode melhorar sua nota. E se trabalhar ainda mais, sua nota será igualmente maior. Essa energia deve ser obtida, e quando chega ao estágio de sua maturidade completa, é como a árvore que dá frutos. A essência da árvore inteira está no fruto. Assim também, a essência de sua prática inteira está contida na energia divina, conhecida como Kundalini. Numa aula de yoga, você pode chegar a essa energia, porque o professor, ao tocar o aluno, repassa uma parte dessa vibração. É como uma nota suficiente para passar, mas é temporária ou permanente? Se for apenas temporária, você deve trabalhar para torná-la permanente. Só assim, a força divina permanecerá eternamente com você. Se a saúde do corpo, da mente, dos nervos e da inteligência está no ponto da maturidade completa, então essa luz permanece para sempre. Até lá, a luz virá e irá embora. Algumas árvores dão frutos, outras não. Algumas dão os frutos saborosos, outras não. E pode acontecer de a mesma árvore dar frutos saborosos e outros não apetitosos. Essa energia divina de Kundalini é o fruto da árvore. Depende de sua prática e da graça divina. Portanto, trabalhe para obtê-lo e, se vier, retenha-o. A força divina só pode ser despertada com a graça divina. Você pode ter força de vontade,
Mas se não houver graça, ela não virá. Por isso digo que vocês devem agarrar-se a ela. Se a graça veio, continuem praticando e não a deixem escapulir.